Você fez um apanhado bacana do Nordeste. Onde o PT vai bem no Nordeste? Vamos lá, nas principais cidades, tá? Salvador, não. Tem o governo do estado, se você me perguntar, vai bem, vai, porque são favoritos para ganhar o governo do estado, mas a prefeitura vão perder. Aí você vai a Pernambuco, certo? Eles vão ganhar a prefeitura com o João Campos, que é PSB, que é aliado do PT, então eles vão ganhar lá, eles são extremamente favoritos para ganhar. Que mais? Me ajude. Aí, Maceió, vão perder da PL, mas eles têm o mando do Renan Calheiros no governo do estado, certo? Então, divide muito, certo? Então, é difícil a gente dizer essa conta. De capitais, vão muito mal nas capitais, certo? Mas, em compensação, a maioria dos governos do estado são deles, com governadores bem avaliados, né? Mas não serve, pelo menos, como eu digo o seguinte, se o Lula tivesse bem avaliado politicamente, ele não deveria ser tão um cabo eleitoral super poderoso no Nordeste, como foi em outras eleições municipais no passado? Com certeza, Paulo, ele não está indo para não carimbar derrotas, porque ele não tem mais o poder que ele tinha do Lula 1, Lula 2, de ir numa cidade e decidir a eleição. Algumas cidades do Nordeste, pequenas cidades, ele ainda tem esse poder, mas nas grandes cidades não tem mais esse poder. Todo mundo faz conta, mas ajuda ou mais atrapalha? Olha, as pesquisas nacionais, Paulo, só para entrar num dado, para vocês entenderem, como o Brasil é dividido. A última pesquisa, se eu não me engano, tem 49% dos brasileiros que dizem não votar em Jair Bolsonaro de jeito nenhum, e 47,5% dos brasileiros que dizem não votar em Lula de jeito nenhum. Mas, ao mesmo tempo, você tem 30% dos brasileiros que dizem que votam neles em qualquer condição. Entendeu para você? Então é tudo fazer conta. Se você levar em conta que no Sul, Norte, Centro-Oeste, o Bolsonaro é muito forte, a rejeição é mais baixa, como é que nós paramos, Paulo? Você estava me falando sobre a situação do Brasil, onde você tem 49 não votariam no Bolsonaro, 47 não votariam no Lula, mas 30% votariam em qualquer um dos dois de qualquer jeito. Exatamente. Então, você tem essa divisão no Brasil, então é muito complexo. Eles ajudam, mas eles atrapalham por causa da rejeição, certo? Então, os prefeitos das grandes cidades, eles fazem conta. Depende da região do Brasil, se vale a pena trazer ou não vale a pena trazer. Porque quem não tem nada, lógico que vale a pena trazer. O candidato que tem 2, 3, 4, 5, trazer o Bolsonaro, lógico que vale a pena. O Bolsonaro vai botar 25 nele. Fácil. Não quando no Nordeste. Se o cara não tem nada, traz o Lula, ele põe 25, 30 para o cara fácil. Mas, ao mesmo tempo, traz rejeição. Traz rejeição para o segundo turno. Então, quer dizer, é uma situação muito difícil. Por isso que esses candidatos do Centrão, que misturam vários partidos, da base, da oposição, ele, no primeiro momento, nessas eleições municipais, eles trafegam com maior facilidade. O que é muito curioso, porque todo mundo diz que a política está polarizada, mas no final das contas ela está mais polarizada para o lado da rejeição do que para o lado do apoio. Mas, Paulo, não tenho dúvida. Eu vou falar uma coisa aqui que já falei, como a gente já falou para os presidenciáveis isso, era uma eleição a passada que foi decidida nesse 1,5% de rejeição. Não foi decidida por aceitação, foi decidida por reeleição. Tanto que, uma coisa, eu vou dizer agora, há 2 anos antes do pleito, 2 anos antes do pleito. O Lula precisa do Bolsonaro, o Bolsonaro precisa do Lula. Presta atenção nisso. Há muita gente que aposta que o Lula vai fazer de tudo para reabilitar o Bolsonaro justamente por conta disso, porque ele precisa de um candidato que tenha rejeição maior que a dele. Acabei de falar, o Lula precisa do Bolsonaro, o Bolsonaro precisa do Lula. Ambos se precisam. Por isso que essa polarização não termina. Inteligentemente, não sossega os dois, porque um precisa do outro. Mas, curiosamente, os candidatos de centro na eleição nacional não decolaram, né? Não decola, porque tem Lula e Bolsonaro. A hora que saiu um, por exemplo, vou citar um exemplo, se o Bolsonaro não disputar a eleição, não tenho dúvida que hoje há um favoritismo para o candidato do centro-direita. Ao mesmo tempo, se o Bolsonaro disputar a eleição e o Lula não disputar, vir alguém do centro, vai ter favoritismo sobre o Bolsonaro. Porque ele vai ter os votos do outro campo e não vai ter a rejeição.